Olá, hoje eu vou falar um pouco a respeito das adversidades, das crises, das intercorrências que produzem sofrimento e que geram muita angústia, muita dificuldade para o indivíduo ou para a humanidade. Na realidade, a história da evolução humana ela é pautada por momentos de crises, de adversidades e de sofrimentos. Parece que, diante de uma crise, é que acontece a possibilidade de uma parcela de pessoas encontrar saídas criativas, superar, ressignificar, transformar e evoluir. Então, quando a gente entende que quando acontece algo de ruim para nós, aquilo não tem que ser entendido como um castigo, e sim como um merecimento para produzir a nossa evolução, já começa a mudar de figura a maneira com que lidamos com as dificuldades que surgem no nosso existir. Com absoluta certeza, a estrutura da consciência egóica, e o ego é o administrador da consciência, ela é toda voltada para um caminho de investir energia psíquica num movimento de progressão e adaptação. Então, o humano ele está indo nesse movimento de progressão e adaptação até que, de repente, surge uma dificuldade, uma diversidade, uma complexidade que não fazia parte do meu escopo, do meu repertório. E, diante dessa diversidade, nós paramos, avaliamos, adquirimos dados, processamos o dado, sintetizamos o dado, isso é uma operação matemática natural de todo ser humano, e a partir deste momento encontramos as possibilidades criativas de evoluir e superamos, integramos, ressignificamos a diversidade, aprendemos com ela e damos um salto. E assim vai indo a evolução de forma natural. Porém, em determinados momentos, por conta de algum conflito que surge, esse conflito começa a entrar em rota de colisão com os valores, rota de colisão, às vezes, com a cosmovisão do indivíduo, e começa a mexer em questões éticas, em questões do amor próprio. E na hora que essas questões entram em conflito, começam a estar fazendo parte do cortejo, né, de todo o processo de superação da crise, o indivíduo tende a ficar paralisado mais tempo do que o natural. Esta paralisia produz um represamento da energia psíquica. Essa energia psíquica represada vai poder produzir sintomas físicos, e aí é toda a coleção de manifestações psicossomáticas, sintomas psíquicos, que é toda a coleção de manifestação de sintomas psiquiátricos, da neurose até coisas mais complexas, e em outros momentos, esta regressão vai fazer com que o indivíduo invista a sua energia em coisas de um passado muito distante, às vezes resgatando histórias de uma infância, atualizando essas histórias, transformando-as em traumas e injustificativas para a sua paralisia. E, consequentemente, quanto mais investe energia nisso, mais fantasia atribui a isso e a coisa vai ficando muito maior do que foi na realidade. Essa é a natureza humana de forma geral. Então, assim, o que nos cabe fazer? Nos cabe tentar buscar ajuda, e essa ajuda geralmente acontece através de uma relação que tem como objetivo ampliar consciência e dar autoconhecimento, para fazer com que a pessoa compreenda o sentido daquela crise, daquela diversidade na vida dela, e a possibilidade criativa que ele tem para contornar, superar, aprender, transformar e seguir adiante, até que surja uma nova crise e assim vamos evoluindo. Acontece que algumas pessoas se recusam a ter ajuda e ficam com atitudes estagnadas diante do problema. Então, ao invés de fazer o caminho do Drummond, né, tem uma pedra no meu caminho, tem uma pedra no meu caminho, opa, tem um caminho nessa pedra, ou essa pedra é o caminho e eu me transformo através dela, a pessoa fica eternamente paralisada, ela não vai para frente, não vai para trás, e somatizando padrões de comportamento, virando um autômato alienado de si mesmo. Isso é uma grande parcela das pessoas ficam assim, porque falta autoestima, falta coragem, falta autoconhecimento.
Outra parte muito grande de indivíduos regridem mesmo e ficam infantilizados, esperando uma ajuda mágica, uma ajuda divina, e acabam se tornando fanatizados em religiões inescrupulosas que os usam e abusam dessas pessoas, dando para eles a fantasia de que se você fizer isso, deixar de fazer aquilo, comer o feijão não sei das quantas, comprar vassoura não sei do que, a sua vida vai ficar perfeita, você vai eliminar todo o mal que te atrapalha. Mas não dá para ele o crescimento que ele precisava ter da experiência desse mal que surgiu na vida dele. Então nós temos os paralisados, os regredidos. E aí tem um terceiro grupo, que não é pequeno também, infelizmente, que são os negacionistas. O indivíduo nega a crise, finge que ela não existe, que não tem nada a ver com crise, que tem que seguir adiante, mas ele não transforma e não cria. Na realidade, esse negacionismo beira a loucura, porque o louco é aquele que não avalia o problema que está na frente dele. Ele acha que não tem problema. E o pior disso tudo é quando esse negacionista assume uma condição de poder ser um influenciador. Pior ainda, quando ele vira um presidente do Brasil. Né? E aí faz com que as pessoas se tornem negacionistas também, não levando em consideração a necessidade, por exemplo, na crise atual que o Brasil todo está vivendo e o mundo, da pandemia, tem que fazer, que é, né, usar máscara, ter distanciamento, usar álcool gel, se proteger, respeitar a doença, torcer para que a vacina venha logo, porque a vacina foi a saída criativa que encontraram para o problema, mas as outras saídas criativas que têm que surgir é repensar os cuidados ambientais, repensar a desigualdade. Na realidade, a palavra desigualdade eu nem devo falar mais, eu devo falar a falta de equidade, porque não dá para falar em igualdade se antes não tiver equidade. Quando sim eu tiver equidade, eu posso falar em meritocracia e igualdade. Mas sem equidade, e nós vivemos numa realidade absolutamente desproporcional, né, onde as pessoas não começam a vida com as mesmas condições, os mesmos recursos e as mesmas possibilidades para a gente depois falar em meritocracia. Então, obviamente, esta crise seria uma grande oportunidade evolutiva para a humanidade, desde que a gente enfrente com criatividade, com empatia e com amor próprio. Caso contrário, a gente vai ficar paralisado, fica regredido de forma infantil buscando religiões mágicas ou remédios mágicos ou kit mágico de prevenção, né? E é tudo bem infantilizado, ou negando, agindo como um louco, dizendo que para mim não pega, isso não é nada, passa nada, está tudo certo. Então, é assim que acontece com todas as adversidades que surgem na nossa vida. Né? A pandemia é uma grande adversidade coletiva, mas essa adversidade acontece quando você tem um filho que por alguma razão não performa bem na escola, passa a usar droga, quando você tem um acidente, quando você tem uma doença, quando você tem uma dificuldade no seu caminho profissional, laboral e assim por diante. Então, a grande oportunidade que nós temos diante da adversidade é evoluir criativamente, amorosamente, através do autoconhecimento. Sem isso, a gente fica à mercê do acaso. Espero ter ajudado a compreender melhor o sentido da crise, do sofrimento e da adversidade, e até uma outra oportunidade onde eu posso passar novas ideias do campo junguiano. Obrigado.